Alô Brasil do Agro e dos Negócios, estamos iniciando o episódio número 21 do podcast Agro e Negócios, aqui em Jataí, a capital do agronegócio do sudoeste goiano, no CCAJ, Centro Comercial do Agronegócio, localizado aqui no centro de Jataí. Estamos no 10º andar, no estúdio do podcast que tem a cara do agro, a cara dos negócios da região sudoeste do estado de Goiás, sempre comunicando com muita alegria para homens, mulheres que fazem do agro a sua atividade empresarial, fazem do agro a sua paixão e fazem dos negócios também a sua paixão, porque nós temos aqui inúmeras empresas, um comércio pujante, profissionais liberais também bastante audaciosos, que ajudam na composição do nosso contexto econômico de Jataí, projetando cada vez mais o município e a região em nível nacional e até internacional. E o tema de hoje, desta sexta-feira, é justamente a lucratividade da empresa rural como uma boa gestão financeira. Assunto muito legal para a gente tratar também e para conversarmos essas duas autoridades aqui do agro. Randolfo Oliveira, consultor de gestão financeira e governança, e o Antônio José Gazzanini, empresário do agro aqui de Jataí, uma pessoa também super conceituada, amigo da sociedade jataiense, um filantropo, uma pessoa que a gente admira muito também. Temos grande satisfação sempre em tê-lo conosco também aqui no podcast Agronegócio. E o Randolfo, pela primeira vez, chegando conosco, um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo, boa noite, Randolfo. Boa noite, Peterson, boa noite a todos aí que estão ouvindo a gente. E obrigado pelo Toninho ter aceitado o convite aí de estar com a gente, representando a classe produtora, e eu falando dos consultores e ele dos produtores, para a gente falar de um assunto importantíssimo para a economia do agronegócio. Perfeito. Aliás, só retificando que o Toninho é ciceroneado hoje pelo Randolfo, Agradecemos aí pelo convite, a gente fez o link com o Randolfo, falou, vou levar um menino bom. Então, boa noite, Toninho, bem-vindo aí uma vez mais. Boa noite, Peterson, boa noite, Randolfo. Para nós é um prazer estar aqui novamente, com você nesse programa seu que está sendo um sucesso total. E não tem como a gente se cansar de falar de uma atividade tão importante, vital, para o Brasil, para o mundo no todo. Estamos vivendo momentos difíceis aí, inclusive quando se trata de preocupação com segurança alimentar e tal, e aí os olhos todos, querendo ou não, se voltam para o agronegócio, para a produção de alimentos. A gente ouve pessoas falarem, olha, pode acontecer o desastre natural que for, que o ser humano consegue sobreviver e tal, ele dá um jeito. Agora, se não tiver comida à mesa, não tem como, Randolfo? E a comida vem da onde? Vem do campo. Como é que está a estrutura desse empresário rural? Como é que está o apoio político para esse empresário rural? Como é que está o mercado mundial para esse empresário? Como é que a sociedade está vendo hoje esse homem do campo? Vamos puxar na nossa conversa por esse filão aí, novamente colocando aqui nessa janela que a gente criou, que tem o principal intuito de mostrar essa verdadeira cara do agro e tirar tantas mentiras, tantas falácias que tem em cima do homem do campo, e colocar o agro no primeiro lugar do pódio, que é lá que ele deve estar, Randolfo? Exatamente. Já que você falou de uma historinha, eu lembro quando eu estudava História e Geografia há muitos anos, e o pessoal falava do latifundiário como sendo assim um bicho-papão, E a gente ouvia naqueles livros de história que a gente sabe que foram moldados, de uma certa forma, com viés político que hoje a gente conhece bem. E assim, eu tive o prazer de mudar para Jataí há 5 anos e conhecer de perto a vida do produtor rural, a dificuldade do produtor rural e os riscos que ele corre. Inclusive hoje eu também sou produtor rural, e a gente fala que a empresa rural é uma empresa a céu aberto com todos os riscos, Então hoje eu encaro o produtor rural como um herói que arrisca todo o seu patrimônio, toda a sua vida, que dá a sua vida por aquilo ali. Hoje mesmo, conversando com o Toninho, chegou aqui todo com o rosto de sol, trabalhando no sol, Então a gente vê que assim, o cara trabalha com a mão na massa, compromete todo o seu investimento para que no final ele tenha os grãos, os alimentos que vão alimentar o mundo. Então assim, e outra coisa, Petro, já para poder complementar, e com detalhe, respeitando toda a legislação ambiental, que a gente fique muito
claro, né? Existe um respeito muito grande referente à parte ambiental. Então, a gente só tem que tecer elogios ao produtor rural. Responsabilidade hoje ambiental do agro, né, ninguém supera ela. Como é que a gente vai imaginar que um empresário rural, né, cuide mal, trate mal aquele que é o seu maior patrimônio, que é o seu solo, que é a sua reserva, né, e outras situações, as suas nascentes e tal, mas infelizmente parece que as pessoas ficam com uma visão um pouco embaçada, porque já tem uma ideologia que lhes foi implantada na cabeça aí por uma imprensa torpe, né, por um governo esquerdista que ficou há muito tempo aí no comando, tentando denegrir a imagem do agro, mesmo dependendo diretamente do agro. Então, depois, Toninho, além de você estar tomando esse sol, de vez em quando, né, como colocou o Randolfo, de vez em quando, popularmente falando, toma umas bordoadas ainda que não deveria tomar, né? As coisas estão mudando, né, Peterson? Vamos falar que de 3 anos para cá mudou muito. Por exemplo, hoje o produtor rural se profissionalizou. Hoje é tocado, a fazenda é tocada como uma empresa, e tem que ser dessa maneira. Por quê? Porque mudou muitas coisas. Por exemplo, a documentação, hoje nós somos muito cobrados em documentação, e nós temos que ter tudo muito organizado, justamente para você ter, lá no final, você não ter os problemas que são inerentes do negócio. E graças ao bom Deus, hoje existem profissionais competentes em cada área que você necessita. Correto. Hoje, por exemplo, o produtor rural, ele está muito bem assessorado. Se ele não tem essa pessoa da equipe dele, existem empresas que nos auxiliam em tudo que for necessário. Então, isso aí hoje facilitou muito. E o profissionalismo do produtor rural. Hoje o produtor, ele é um profissional, ele é responsável, ele é atuante, ele atua não só lá na propriedade, como na sociedade como um todo. E nesse contexto da atuação dele na sociedade, voltando lá atrás, quando era enxada, era o cutelinho e tal, hoje essa ferramenta que o produtor está aprendendo a usar também. O microfone, a mídia social, né, os canais de comunicação com a sociedade, né? Opa, eu quero falar, chega de falar de mim ou da minha atividade. Agora quem vai falar é quem tem propriedade, é quem conhece, né? Agora eu vou mostrar para vocês o que realmente acontece no agro. Então, vocês que estão se dispondo a mostrar a cara, a contar o que é o agro, o que se passa no agro, né? Porque todo mundo imagina que o produtor rural, multimilionário, produção exorbitante, só que ninguém conhece as realidades do agronegócio. Então vocês vindo aqui mostrando a realidade do dia a dia, eu acho que fica até mais fácil dessa sociedade que está ainda cega com relação a isso, começar a abrir os olhos, né? Olha, sem dúvida, e ajuda e muito. Agora, o que nós temos que mudar o conceito, principalmente nas escolas. Eu sou um defensor que nós temos que mudar nas escolas. Por quê? Porque foi posto na cabeça desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças, que o agro destrói, que o agro polui, que o agro usa defensivo. Né? Nada disso. Hoje é tudo muito profissional, as coisas mudaram muito. E, infelizmente, uma grande parte da sociedade ainda não pensa dessa maneira. Mas nós vamos ter que fazer isso aí, nós vamos ver, que nem você falou, nós temos que mostrar a nossa cara, defender nosso negócio, porque as pessoas, eles acham que tudo que sai da atividade agrícola, tudo é caro. Mas ninguém sabe, por exemplo, um produtor de tomate. Eu fico indignado quando uma pessoa fala assim, o quilo do tomate está caro, o quilo da cebola está caro. Vai plantar essas culturas para ver. Por exemplo, o óleo de soja está caro, mas ninguém fala os custos que a pessoa tem para produzir aquele alimento, Então, mas nós vamos ter que trabalhar muito, Peterson. Mas nós vamos vencer essa batalha, mostrar para a pessoa que está lá na cidade. O povo da cidade, infelizmente, não são todos, mas a pessoa hoje quer trabalhar pouco, ganhar bem
e comer barato. Aonde que vai conseguir isso aí? Mas nunca vai conseguir. No mundinho utópico que os vermelhos estão pregando aí lá, você e a vê. pessoa tem que ver, Peter. Com muito assistencialismo, né? O assistencialismo. Agora, só que um dia acaba, né? E termina O dia que e tal. acabar o dinheiro dos produtores, né, e dos empresários, aí acaba o assistencialismo. Acaba o assistencialismo. Agora, falando aí na questão dos valores e tal, né, onde as pessoas não dão o devido valor àquele produto que chega lá na prateleira do supermercado, tal, com valor agregado e tal, às vezes não vê que o produtor ganha muito menos daquele que está fazendo a venda final. Raramente a gente vê alguém reclamar do preço da cerveja, por exemplo, né? Ninguém reclama, né? Agora do litro do leite reclama, da carne reclama, do óleo de soja reclama. Eu fico assim indignado, Peterson, por exemplo, às vezes uma pessoa que tem um poder aquisitivo um pouco maior, ele acha caro essas coisas e vai adquirir um vestido e fala para a comadre, fala, olha, paguei barato nesse vestido, paguei 5 mil reais, pagou num anel, então tá invertido isso aí, está invertido, então nós temos que mostrar e as pessoas têm que pôr na cabeça, as pessoas que não são do agro, que para ele deitou em cima de um lençol que veio da onde? Olha, se você for ver o nosso se você for ver o nosso dia a dia e tentar tirar da nossa vivência o que não vem do agro, água que a gente está bebendo aqui, o carro que chegou aqui, o álcool, a mesa. Você levanta, toma um café, come um pão, uma margarina, tudo. Desde quando a gente acorda até quando a gente vai dormir, o agro está presente na nossa vida. O sapato que está usando aqui, não tem como. Então, só que as pessoas ainda não se deu conta disso. Não acordaram. Mas vão acordar, com certeza vão acordar. Né? E depende de nós e depende de uma pessoa como você, depende disso aqui que nós estamos fazendo, para divulgar, porque a grande mídia não vai divulgar. A grande mídia realmente nunca. não tem interesse, não tem interesse. Por falar nisso, agradecendo aqui os nossos parceiros, Dr. Leonardo Macchione, advogado tributarista do agro, a Brut Soluções de Energia, a Casa Carlone, a Soluflex Ferramentas, a Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas e o Cicobi Coprem, que é a cooperativa de crédito genuinamente jataiense, conosco também nesse podcast. 21º, no dia 21, eu queria que fosse o 22º no dia 22, né? mas nós vamos fazer esse 22 aí, né, ficar massificado na cabeça de todos, porque não podemos nos furtar de falar disso também, e aqui ainda não temos esse cerceamento, ninguém colocou ainda um pano na nossa boca aqui, mas estamos cientes, né, porque nós precisamos promover também essa mudança de consciência da população, esquecer da questão do assistencialismo, né? Pessoas que têm memória curta, que realmente não lembram o que acontecia lá naqueles 14 anos atrás, parece que são encantados pelo canto da sereia e acreditam em mentiras, em conto de fadas, ou criam na sua própria cabeça uma situação que não aconteceu e que hoje é propalada aí pelo candidato da esquerda, que está disputando a eleição com o atual presidente e que diz que as coisas vão voltar a ser como antes, vai voltar a comer picanha e tal. Está comendo picanha agora que as coisas estão boas, que o salário está melhor, agora que as condições estão melhores, estamos recuperando aí a empregabilidade, a economia crescendo, a inflação caindo, os combustíveis com preço baixo também, o Brasil sendo destaque internacional, enfim, é um desabafo, não é o foco central dessa nossa conversa aqui de hoje, mas faz parte do nosso dia a dia, o futuro nosso, dos nossos filhos, dessa geração que está aí e dessas mesmas pessoas que estão trabalhando contra o atual governo. A maioria serão as primeiras a serem atingidas e não entendem isso. Exatamente. Difícil a gente estar vivendo esse momento tão delicado assim, mas esperamos, eu creio, numa força superior, né, que vai nos dar essa vitória, e se nos imputar uma derrota, porque nós certamente nós merecemos, né, porque não dá para pensar de outra maneira também. Né? Sem dúvida. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Bom, voltando ao nosso tema aqui então, melhorando a lucratividade da empresa rural com uma boa gestão financeira. A gente fala sempre no começo, estamos comunicando para homens e mulheres que têm no agronegócio, né, estamos falando hoje mais do agro, a sua grande paixão. Mas a paixão não se sustenta com o bolso vazio. Eu preciso ter a minha fazenda, eu tenho a minha criação de gado e tal, mas eu quero ter o lucrinho, né, Randolfo? Então, essa parte, quando a gente fala de gestão financeira, a gente precisa desmistificar algumas coisas e explicar, né? Eu conheço alguns produtores que falam, não, eu tenho gestão financeira. Aí eu começo a conversar, ele não tem gestão financeira, ele tem
pessoas que fazem pagamento dos serviços e das peças. Certo. Isso não é gestão financeira, né? E aí o pessoal me pergunta, então, o que é gestão financeira? Eu vou explicar resumidamente e depois a gente vai durante o programa. Gestão financeira é você ter as informações necessárias para que você possa analisar como está o seu negócio e tomar decisões assertivas, né? E aí vem a pergunta, o que é ter as informações necessárias? Você precisa coletar as informações do seu negócio, você precisa coletar seus custos operacionais, seus custos de insumos, certo? Comparar com a sua área, comparar com a média de mercado, comparar com você mesmo no ano passado. E você estando de posse dessas informações que precisam ser confiáveis, porque às vezes ela chega de forma errônea e completas. Aliás, esse termômetro da comparação, ele é sensacional. Será que o Toninho 2022 é melhor que o Toninho 2021? Porque ele tem que ser melhor. Ele tem que ser melhor. Só que, então, quando você tem as informações, aí você consegue fazer uma análise crítica. Pode ser que ele esteja até pior do que ele no ano passado, porém ele está às vezes melhor do que o mercado. Por quê? O ano passado a gente teve uma particularidade que o pessoal que não tinha armazém, esse ano, né, vamos falar assim, quem não tinha armazém vendeu grão, vendeu bem, certo? Alguns compraram adubo antecipado, outros não compraram. Então quem não comprou adubo, comprou barato, quem vendeu antes, vendeu caro. Então assim, com a questão da guerra da Ucrânia, né, e o final da pandemia, mudou completamente toda a lógica que existia. Perfeito. Mudou. Agora, de novo, quando você tem as informações e você compara, então você vai olhar, deixa eu ver esse talhão, o que eu produzi, deixa eu ver meu custo de insumo, né, comparado com o anterior. Que nesse ano assustou, né, diga-se de passagem, né? Assustou. Para você ter uma ideia, eu vou falar de passado e de futuro, né? Eu vou dar uma média, né? Tudo que a gente fala aqui é média, porque a média da safra 21, 22 de soja foi em torno de 20 sacos por hectare. Então, o produtor gastava, eu conheço alguns que gastaram 15, 25, mas a média foi 20. Já para 22, 23, vai estar em torno de 30 sacos por hectare, custo de insumos. A gente tem falado aqui até 35 pacote básico aí, mais ou menos. Mas eu estou falando assim, média, tem uns com 35, depende do momento que ele comprou o insumo, se ele comprou à vista ou não, certo? E ainda, fora isso, tem os custos operacionais. Que não são baratos. Que não são, em alguns casos, os custos operacionais chegam próximos do custo de insumo, sem arrendamento. Então, assim, combustível disparou. Custeios com a taxa Selic dispararam. Peças de máquina, as máquinas dobraram de preço. Você concorda? Máquina que você comprava, se as máquinas dobraram, as peças dobraram. Então, a hora que você joga manutenção... E o serviço também dobrou, né? Assistência técnica. Então, Petro, o custo operacional está muito alto. E aí, se a pessoa arrenda, tem custo operacional da soja aí, beirando 15, 16 sacos por hectare. Aí você põe mais 30, 45. Se o cara pagar 20 sacos por hectare de arrendamento, vai para 65. Aí se ele colher 68, 70... Tem que trabalhar a produtividade. Tem que trabalhar muito, entendeu? E produtividade. Muito, né? Trabalhar muito produtividade. Então, assim, o que é a gestão? Voltando, é você ter o domínio desses números, porque agora você tem que trabalhar... eu falo muito, eu comparo muito a gestão financeira com a agricultura de precisão. Então, eu chamo gestão financeira de precisão. O que é isso? Agricultura de precisão, o Toninho, quando ele vai pegar uma nova lavoura, o que ele faz? Ele faz um mapeamento da área dele, certo? Faz as coletas, cada vez diminuindo o grid. Antes era 5 hectares, 2, 1. A gente está falando que no futuro vai ficar em metro quadrado, certo? Aí ele faz a coleta. Já existe, viu? Já existe. Aí os equipamentos, né, principalmente calcário ainda não está, mas vai acabar ficando por metro quadrado. Ele faz a coleta, faz as análises, para quê? Para uma tomada de decisão e ser assertivo. Nessa área eu vou jogar isso, nessa área eu vou jogar isso. E a gestão financeira é a mesma coisa. Você coleta informações, faz uma análise e fala o seguinte,
eu preciso mexer na manutenção, eu preciso mexer nos meus empréstimos, eu preciso mexer na minha produtividade. Aí sim, a gestão financeira ela vai contribuir para melhorar o resultado. Do contrário... Certo. Eu elenquei aqui uns tópicos, aí você fica à vontade para discorrer quando se fala na questão de aumentar a rentabilidade da fazenda, né? Ter mais lucro no caso. Redução de custos, otimização das atividades, estruturação do negócio rural, alocação correta dos recursos financeiros, a delegação correta das atividades, saúde financeira e fluxo de caixa. Né? Isso. Você falou basicamente os principais pontos, né? A primeira coisa é assim, ó, todo produtor precisa fazer o fechamento do ano agrícola. Uhum. Poucos fazem porque é o seguinte... Por que isso? Porque é o seguinte, ó, o que acontece? Quando ele está terminando, por exemplo, o milho, ele já está começando com a soja, ele já está comprando a semente do outro ano, ele já fez retirada de dinheiro, certo? Ele pagou fez uma calagem que fez, certo? Nesse então, meio. existe uma sobreposição de custos se ele não fizer uma data de corte, não tiver uma gestão financeira que fale assim, ó, o meu milho 21-22 foi isso. Isso que eu gastei de investimento está separado. Isso que eu comprei de insumo está separado. Ele precisa fazer o fechamento para saber o seguinte, como é que foi meu lucro? E se você por cultura ainda, né? E por cultura, porque hoje eu falo assim, ó, a gente tem que saber um número do produtor rural, tem que saber vários, mas você fala assim, qual é o número que identifica se o produtor foi efetivo ou não? Reais por hectare. Simples. Reais por hectare. Reais por hectare. É assim que vocês trabalham lá, Toninho? Reais por hectare ou é outra ferramenta? A gente trabalhava de uma maneira diferente, aí nós contratamos uma empresa do seu Randolfo. Seu Randolfo, menino bom. Fazer uma propaganda para claro, ele. Contratamos a empresa deles, algum tempo atrás, e deu uma visão muito diferente do que a gente tinha. Queria chegar nesse ponto. Com uma assessoria, ela pode provocar no empresário aquela virada de chave que a gente fala? Foi o que eu falei que os produtores, eles têm, quem não tem um trabalho especializado, contrata. Quando eu falei que as empresas terceirizadas, eu estava falando da AgriCompany, de outras empresas que existem aí. E hoje facilitou a nossa vida e nós reaprendemos a trabalhar. A gente sabia trabalhar de uma maneira e nós tivemos que reaprender, se moldar de uma maneira mais profissional e mais clara, né? Porque hoje nós temos, os números são mais fáceis de Agora não é todo mundo que se predisponha a aceitar quem vai lá dar uma opinião no seu negócio e fala, ué, Randolfo, o que você quer? Eu estou aqui já tem 20 anos já. Então, mas é o seguinte, a gente tem que mudar o conceito, porque o que era certo até pouco tempo atrás, hoje não é. Hoje já não é, né? Você fez uma pergunta para mim se é dessa maneira que a gente trabalha reais por hectare. Por exemplo, em termos de custo, nós trabalhamos a nossa moeda sacas por hectare. Sacas por hectare. Então nós trabalhamos sacas por hectare. Nós já conseguimos fazer negócios porque você tem na cabeça sacas por hectare. Eu vou até contar uma historinha. Uma vez eu estava vindo de uma reunião em São Paulo e eu estava numa reunião de uma empresa e o presidente da empresa falou, vai aumentar X% os insumos. Eu estava no aeroporto, liguei para uma trade, mais ou menos a soja, quanto tal. Eu falei, vou fechar a soja porque ele falou que vai aumentar tanto. Aí eu fiz uma conta, naquele momento eu fiz uma conta e vi que o nosso custo poderia ficar igual o ano anterior, porque eu tinha como negociar essa soja. E negociamos e conseguimos fazer com um custo até menor. Mas por quê? Porque eu tinha sacas por hectare na cabeça. Certo. Então, naquele momento, o histórico nosso era X sacas e eu estava fazendo com X menos 1. Então, a gente precisa, lógico que lá na frente é reais. Você precisa ter o histórico. O histórico, você tem que conhecer, saber, por exemplo, semente me custa X sacas. Isso, o Toninho, além da experiência, ele tem experiência prática e tem experiência financeira. Sim. Isso que ele faz, né?
eu até não sei, mas provavelmente ele deve ter feito conta de fertilizante, né? Ou seja, fertilizante, semente, né? Então, semente, fertilizante, os insumos, os químicos, né? Os químicos. Você compara em sacos por hectare. Sacos por hectare. E a gente vê. E você trava o saco. E você trava a venda, né? Você vai ver, geralmente, vamos falar, fertilizante dá aí de 8 a 10 sacos por hectare, né? Esse ano extrapolou. Extrapolou, chegou a 12. É. Aí, conforme o valor que está, se você vai lá, eu consigo a 8, você vai e trava a soja. Uhum. Agora, como que dá para gerenciar essa questão desse ano, por exemplo, aqui? Vamos imaginar que alguém se assustou com os custos e tal e decidiu, olha, eu vou trabalhar só com 50% esse ano de adubação, né? Eu tenho uma reserva aí, né, de alimento no meu solo e tal, o custo está muito alto, eu vou aplicar menos. Nessa questão do planejamento de safra, visando ter um controle financeiro que propicie uma rentabilidade boa dentro da minha atividade e tal, como é que uma consultoria vê uma opção de não aplicar tecnologia, tentando manter uma produtividade que cubra os custos dele aí e gera lucratividade? Isso é simples. Na realidade, a consultoria financeira, ela trabalha em conjunto com a consultoria técnica. Certo? Então, se a consultoria técnica fala, olha, nós temos uma reserva de nutrientes no solo que nos permite, nesta safra, colocar menos, certo? Porque o caixa do produtor está comprometido, certo? A gente pode trabalhar com isso. Então, e a poupança dele é o solo. E a poupança dele é o solo. Só que para isso o produtor precisa ter um levantamento muito preciso financeiro para saber se a decisão que ele vai tomar é essa, se a decisão que ele vai tomar é de pagar os insumos lá no final da colheita com juros mais altos, ou seja, ele tem uma gama de opções e junto com a assessoria financeira ele fala, olha, o melhor caminho não é isso, vamos pagar os insumos no final, vamos fazer isso, ou então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um custeio, vamos comprar o adubo à vista, segura o grão e vamos jogar menos fertilizante no solo. É um conjunto de ações, perfeito, mas elas têm que ser sincronizadas. O que não pode é ele querer somar 2 mais 1 e chegar a 4, né? Não tem como, né? O produtor, eu falo que tiro base por mim, que sou um pouco, não sou velho, mas eu tenho um pouco mais de tempo na agricultura. Com certeza, né, Tony? Mas eu comecei a trabalhar muito novo, viu, Peterson? É esse que é o negócio. Né? Mas antigamente, isso aqui não faz muitos anos, o produtor ele colhia, depois ele ia vender. Primeiro ele colhia. Mudou tudo. Hoje você faz trava, você vai na bolsa, tudo, você faz venda antecipada, venda de papel, venda do físico. Agora, então, Toninho, você tem a sua experiência pessoal e tal, né? E conhece a maioria dos produtores também, sabe que cada um tem a sua maneira de pensar, mas por que o produtor é tão cético com relação a essas fixações aí? Em pegar uma ferramenta dessa, a gente fica, mas eu vou, vamos supor, saiu uma fixação, ele tem a oportunidade de fazer o soja a 180, fala, não, mas cara, eu acho que esse ano vai chegar a 200, vai chegar a 230 e tal, e às vezes perde um bom momento, deixa de ganhar um pouco mais, ou até tem um prejuizinho lá em um determinado lote que ele vendeu e tal. Parece que não sei se é só uma característica aqui de Goiás, não sei se de repente Mato Grosso trabalha diferente, ou se é todo mundo nessa. Por que acontece isso, esse ceticismo aí? É falta de mais eu acho que assim, o produtor ganha mais. O produtor, ele é uma pessoa por natureza otimista, né? Assim, então ele fala assim, vai chover, eu vou produzir muito, né? Não então, é olho grande, é otimista. Otimista. Então ele fala, não, eu não vou vender não, porque... Aí ele vê 10 reportagens, 8 que falam que vai abaixar e 2 que vai subir o grão. Fala, essas duas eu acho que estão certas. Vai subir. Aqui nós tínhamos um corretor de grãos, Nestor, falecido Nestor. Nestor Horst. E o que ele falava? Ele falava assim, o produtor... ele vende na baixa, ele não vende na alta. E eu aprendi muito com o Nestor, e uma das coisas que eu aprendi com ele, que ele falava que, qual que é o valor da saca? Tá X. Ele está próximo do teto ou próximo do piso? Se estiver próximo do teto,
você tem que vender. Agora, se estiver próximo do piso, não vende. Eu aprendi isso com o Nestor. A gente acerta? Não. Mas tenta errar menos, né? E é isso aí, porque o produtor tem o hábito de vender na baixa. Eu, quando falo, me incluo também. Por quê? Está subindo. Aí ele para, ele fala assim, não, vai subir de novo. E aí começa a despencar. Cai um pouco, nossa, perdi tanto. Aí cai mais um pouco, vou vender para realizar, para perder menos, né? Quer dizer, então, mas hoje existem as ferramentas que o mercado oferece aí para você também se proteger. Então, deveria ser o contrário, né? Porque nós temos o quê? Uma atividade que, pela sua natureza, ela é de risco, a negociação não deveria ser de tanto risco assim, não é? Mas deixa eu te falar então, Peterson, hoje é mais fácil você produzir do que você acertar. Comercialização. É que produzir depende de você e pouquinho. Só que, vamos falar assim, a soja você tem uma regularidade boa, certo? Dá para você confiar lá, só o milho que... Mas a segurança, por exemplo, o que você tem que fazer? Você tem que fazer que o que está a seu alcance, fazer da melhor forma possível. E como que você faz da melhor forma possível? Você faz uma boa correção de solo, você faz uma adubação adequada, você planta na hora certa, compra as melhores sementes, faz um tratamento de semente, que é muito importante. Aí os tratos, planta na hora certa, com umidade, então, faz os tratos culturais. Isso depende da gente. Agora, tem coisa que foge do controle. O que foge? O clima. O clima e preço de mercado. Aliás, estamos vivendo agora um momento, né? A gente teve esse início de semana aí, final de semana passado, sem precipitações. Eu tive notícias aí que na quarta-feira a região do Bom Jardim recebeu uns 5, 10 milímetros, em algum lugar mais isolado. A previsão já desde ontem, da quinta-feira, da chegada de uma nova massa de ar com mais chuvas, a intensificação do final de semana, já a partir de amanhã. Vou te dar uma boa notícia, a região nossa caiu algumas chuvas hoje. Isso na quarta-feira. Nós tivemos hoje à tarde lugares de 10 milímetros, 15 milímetros. Olha aí. 5 milímetros teve lugar, não foi geral, mas já teve precipitação. Mas então, o produtor está vivendo um momento de custos altíssimos, que não se permite errar, inclusive nessa questão de largada de plantio. Esse ano é um desses. E aí tem, por exemplo, a gente conversa semanalmente com o Marco Antônio dos Santos. Hoje, inclusive, sexta-feira, a gente já falou com ele pela manhã. E aí tem essa questão de uma previsão que continua no radar ainda, de um novembro bastante nebuloso, com muita nebulosidade e tal, com pouca incidência de sol. Vai ser chuvoso, não é bom para a época também, entendeu? Então esse mega laboratório a céu aberto. Período vegetativo, né? Vegetativo, Mas eu prefiro que seja no vegetativo do que no enchimento de grãos. Também tem essa. Por quê? Porque às vezes a planta não cresce tanto, mas dá os intervalos mais curtos, mas com produtividade lá na frente enchendo o grão. Certo. O Peterson, se a pessoa que não gosta de risco, que não quer passar, não vem do agro, né? Ele pode ser outra coisa, ele não pode ser produtor rural. Agora, nós estamos falando aqui de uma situação de um produtor convencional. Vamos pegar, por exemplo, uma área com produção verticalizada, com diversificação. Se estivesse conosco hoje aqui o nosso convidado que não pôde participar hoje, o Evandro, que já esteve falando da pecuária propriamente dita, mas aí tem lá produção de soja, produção de milho, tem pecuária de corte, aí de repente tem uma pecuária leiteira, dá uma incrementada na produção, verticaliza ela, aí uma questão de um gerenciamento financeiro, ele se torna também um pouco mais complexo, né, Randolfo? E não é. Não assim, tem que separar as contas. Para mim não é. O produtor, ele faz isso ficar bagunçado, né? Então o que ele faz? Fluxo de caixa, né? Que não é o caso do Evandro. O Evandro é uma pessoa bastante cuidadosa, né? Nessa parte organizada nessa parte financeira. Mas pecuária é um negócio, lavoura é outro negócio. Se a pecuária usar o milho da lavoura, ela vai pagar o preço de venda que a lavoura está fazendo, do mercado. O que não pode é misturar tudo e aí fala assim, nossa, a minha pecuária deu um lucro bom. Que preço você pagou o milho? Eu paguei preço de custo. Aí você está enganando, aí você está prejudicando a lavoura
e a pecuária. Então, certo, a gente precisa de separar. Se você separar, inclusive eu falo separar, não é só planilhas não, é contas no banco. A conta no banco da pecuária, certo? Toda a gestão, tudo separado. Aí sim você consegue identificar que negócio que está bom e que negócio que não está. Certo. Nada melhor como fazer um bom controle da fonte de dinheiro, então, né, Tony? Mas né? isso seja ela no teu negócio ou seja na instituição financeira. E isso aí, às vezes, o produtor ele não consegue fazer se não tiver uma ajuda. Ele não consegue fazer. Ele não consegue, ele tem que ter uma ajuda. E esses profissionais, como tem o Randolfo com a empresa dele, isso aí clareia demais as coisas. Eu tiro base pelo nosso negócio. A gente trabalhava, a gente tem uma pecuária pequena, mas ela está envolvida ali. Está, o que presente, acontece? né? Nós aprendemos que temos que separar, que não trabalhava separado. Lógico, tem hora que a coisa dá mas você tem que separar, por exemplo, um colaborador, uma máquina, às vezes, que está trabalhando nas duas atividades, isso, né? Então tem isso aí, mas tem como separar sim, é possível. E eu volto a dizer, o produtor só consegue fazer isso com ajuda. Não adianta ele tentar fazer sozinho que não consegue. Você sabe o que acontece? Existe uma resistência do produtor em procurar uma assistência financeira. Ele procura agrícola, ele procura técnica, jurídico, ele procura contador, mas o financeiro ele fala, não, isso eu sei, eu tenho meus números tudo na cabeça. E você falou, eu conheço tudo, eu sei quanto eu gastei, tá bom. Aí você falou uma palavra que para mim é uma das mais importantes, fluxo de caixa. Fluxo de caixa, ele tem que colocar todos os pagamentos com investimentos, com custeio, custo fixo, os operacionais, o que ele tem para receber, previsão do que ele vai colher, ele não consegue fazer isso de cabeça. E outra, o fluxo de caixa você faz simulações. Eu vou simular vendendo com isso, comprando com isso, produzindo isso. Qual que vai ser o impacto no meu caixa? Não faz de cabeça. E para você fazer essa simulação, coletar informações, tem que ter uma consultoria especializada. Sem dúvida. Eu acho que ajuda até nessa questão de alguns produtores têm a cultura de ir protelando dívidas, né? Esse ano eu poderia pagar, mas vou deixar lá o jurinho, tá bom? Vou pagar no ano que vem, vou pagar lá. Pra mim, essa é uma furada, uma coisa que eu gosto de fazer, Peterson, é eu me comparar com outras pessoas. Lógico que não vai ser comparado, não vai saber quem, mas, por exemplo, a média, que gente que está a média geral do produtor que está equilibrado, que tem os números que te orienta se você está dentro da média, abaixo da média ou acima da média. Sim. Você localizar desde de colaborador por hectare, né? Então tem tudo isso. Eu gosto de me comparar com os outros para saber se você está... Só que para você comparar, Toninho, você tem que comparar com alguém que tenha também uma consultoria financeira séria. Porque sucesso, né? Não precisa nem ser de sucesso, sabe por quê? Ele quer comparar como é que ele está. Claro, se for de sucesso, melhor, porque você vai comparar com alguém, agora com alguém que está bem, né? Comparar com alguém. Pode ser qualquer um. Mas, às vezes eu converso com alguém e eu falo assim, qual foi seu custo operacional da soja? Aí o cara fala assim, 10 sacos por hectare. Eu falei, você pôs os juros de custeio e financiamento? Você não pôs os juros? Não. Você pôs a depreciação? Não. Você pôs seu prolabore? Não. O que você pôs? Eu pus meu combustível e a minha manutenção. Para lá. Então, assim, o que está acontecendo? Ele está gastando dinheiro, saindo o dinheiro do bolso dele e ele não está enxergando. Eu acho que ele só consegue melhorar se ele souber o tamanho dele. Né? Sem saber o tamanho, não posso melhorar. Então, aí são dados, né? Então, a primeira coisa que o produtor tem que ter é saber seus custos. Se ele não souber seus custos, como que ele vai pensar lá na frente? Eu não sei quanto que eu estou gastando, como é que eu vou saber o que eu posso gastar? E o que você pode vender, que hora que você pode vender, o que você vai travar? Eu falo assim, tem algumas decisões, uma decisão às vezes que você faz, você paga toda uma consultoria financeira. Eu vendo meu grão, eu compro antecipado o adubo, eu pego um custeio, tem hora que pago essa dívida que está com juros altos. Tem gente que está com dívidas de juros altos, poderia estar pagando aquela dívida, posterga
um pagamento de insumo com juros menor, numa revenda, sabe? Só isso aí já dá assim, é gigante o lucro que ele tem, mas ele não consegue enxergar se ele estiver preocupado que hora que ele vai plantar, se plantou bem, que semente que ele vai fazer, se o adubo chegou, quanto que ele vai jogar de preventivo, ele não consegue. E de repente é aquele empresário que tem problema em delegar funções, ele quer centralizar tudo e às vezes acaba se embananando com tudo, você né? fez leitura da minha... Do Toninho no passado, né? Então, eu ia falar justamente isso. Por exemplo, eu não sou centralizador, nunca fui. Eu decidi tudo. Não. E ainda mais, por exemplo, hoje, que a gente já está um pouco mais... com a idade um pouco, já passou também da metade. Experiência. E o que faz? Você tem que ter pessoas certas no lugar certo. Isso aí. Se você tem isso aí, facilita demais a gestão. Por quê? Porque você não precisa ficar preocupado com detalhes, não, aquelas coisas do dia a dia. Então você passando isso para as outras pessoas, de confiança da permite para você concentrar permite. naquilo que você precisa realmente fazer. Né? Permite eu estar aqui hoje. Agora, independente dessa capacidade de gestão que ele tiver, com assessoria ou não, se ele não tiver um planejamento num todo, de médio e longo prazo também, aí fica difícil de poder fazer com que esse negócio se torne lucrativo ou mais lucrativo. De repente ele está ganhando uma pontinha assim, para ele tá bom, mas... De repente o Randolfo, vem cá, amiga, dá uma olhada aqui. Você pode sair disso e ir para isso, então, se você fizer trabalho bem feito. Esse planejamento eu chamo de planejamento estratégico, né? Aonde que a gente quer chegar, né? Então, eu já atendi produtores que estavam com juros altíssimos. Falei, você está com juros altíssimos porque você comprou tanta máquina nova que agora o juros está te comendo pelas pernas. E precisava dessas máquinas Não novas? precisava de tudo aquilo naquele momento. É que elas empolgam. Então, falando o seguinte, então vamos fazer o seguinte, daqui para frente nós vamos dar uma desacelerada, certo? Qualquer investimento nós vamos fazer estudo de viabilidade, nós vamos reduzir a quantidade de custeio, vamos pagar menos juros, certo? Você começa, né, falando assim, e solo, vamos fazer um planejamento, tal talhão e tal talhão, nós vamos pegar tal ano, sabe? Você faz um planejamento financeiro e físico junto com o pessoal da agrícola e junto com o produtor. Planejamento de 3, 4, 5 anos, no mínimo. Até porque isso está linkado também hoje ao leão, a receita de ouro. Nós temos um livro Caixa Digital hoje aí que não deixa passar nada. Então, se o cara começa a se enroscar na sua própria teia, aí complica ainda mais, né, Randolfo? Cara, eu vou te falar outra coisa. É assim, eu já vi gente assim, querendo sair do leão, só que ele exagera. Então, às vezes, ele teria que comprar um trator, ele compra uma fazenda para poder não pagar imposto. Só que aí, naquele primeiro ano, ele paga a parcela da fazenda. No ano que vem, como aconteceu agora com o milho safrinha, né? Alguns produtores escolheram 50, 60, 70 sacos. Aí, ele não consegue pagar. Aí ele vai buscar juros, ele vai pegar recursos com juros altos. Aí começa a virar uma bola de neve, aí ele se perde totalmente. Certo. Fazendo um contraponto passado e hoje, linkando com as duas palavras aí, ver se dá para a gente fazer, botar as duas numa sustentação, gestão e experiência, conhecimento empírico aí. Que você, tem os produtores que falam, não, eu não preciso de ferramenta para me ajudar, eu sei realmente como que eu devo conduzir, aí eu vou continuar tocando sozinho. Ele pode, assim, na realidade, a consultoria financeira é algo mais. Ele pode estar até ganhando bastante dinheiro, tendo uma boa rentabilidade. O que a assessoria financeira vai dar para ele é potencializar o ganho dele. E agora, eu não estou nem tratando de um assunto que está, eu vou falar uma coisa que está preocupando, que chama-se endividamento, certo? Alguns produtores estão endividados e não sabem. E a hora que ele acordar em março do ano que vem, ou em agosto do ano que vem, pode ser tarde demais. Já foi engolido. Já foi engolido. Então, esse levantamento financeiro, acorda e fala, você percebeu que você não vai conseguir pagar todos os seus insumos, que se você não colher acima de X sacos, você não vai cumprir. E aí, de repente, entra um outro problema que também é grave,
endividou, aí não busca uma consultoria, às vezes troca uma ideia lá com o compadre, com alguém da família e tal, vou vender um pedaço da minha terra, para poder quitar aquela dívida lá, porque vai se desfazer do patrimônio. Ele não vende. Sabe o que acontece? Ele não vende. Não vende. No mercado financeiro. Ele vai no mercado financeiro. Ele vai no mercado financeiro, ele chega para o gerente do banco, e aí o gerente do banco fala, não, eu vou renegociar para você essa dívida, eu vou te ajudar aqui, eu vou jogar mais um ano para você. Só que ele joga depois de um ano, só que depois de um ano, se ele não cumprir, aí a garantia que ele deu foi a terra, aí ele perde a terra. Aí ele vai perder. Agora, se ele tem uma assessoria, a gente reestuda não, a gente avalia toda a situação financeira dele, reorganiza. A gente tem uma equipe na AgriCompany que cuida da parte da renegociação. Já vai no banco com todo o fluxo de caixa, capacidade de pagamento, fala assim, ó, o que o meu cliente consegue pagar é isso, sabe? É possível. É possível. Aí, Pedro, ele vai de forma objetiva. Negociação bem clara, né? Bem Negociação aberta, clara, né? e que para o banco... Segurança dos dois lados. É segurança para o banco. Inclusive, os bancos que a gente está negociando, quando a AgriCompany chega, passa a segurança. Por quê? Fala, não, eu sei que se o cliente combinar de pagar isso aqui, ele vai pagar, porque a AgriCompany está por trás e fez um levantamento detalhado, entendeu? Isso dá segurança. Agora, a maioria a gente já atendeu produtores aí que eu vou te falar uma coisa, não teve jeito. Cabeça dura. Chegou num ponto que teve que vender mesmo, porque assim, sabe quando o cara espera a água chegar lá naquele lugar? Lá naquele lugar? Então, o que a gente fala? Acorda, faz uma consulta, faz uma análise. O ganho é tão grande perto do custo, só que a gente... Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo, e isso que você está fazendo aqui é uma conscientização, né, para o produtor rural. Bom, nós estamos num momento crucial agora, que é a de implantação de safra, né? Então, aí entra a questão também que pode ser diluída nessa busca por uma melhor lucratividade, identificar e cortar a fonte de gasto desnecessário na lavoura agora. Às vezes o produtor acaba gastando o que não precisa, Toninho. Mas, Peterson, eu falo assim, é uma coisa que tem que ser feita, mas chega um determinado momento que fica difícil. Chega uma hora que não tem onde você cortar. Você vai cortar gasto, por exemplo, você vai diminuir fertilizante. Você corre o risco de produzir menos. Lógico, tem que fazer, é uma matemática ali. Mas tem hora que não está previsto uma máquina quebrar, não está previsto... enfim. O que o Torinho está falando é uma coisa técnica. O que a gente está falando, às vezes, de cortar gastos, não é de cortar gastos. Mas até um detalhe operacional, uma máquina que está consumindo mais combustível, uma máquina que está sendo usada de maneira errada. É que o Toninho, a visão dele, ele talvez não está... Porque ele já trabalha de forma otimizada. Ele otimizou. Mas tem muitos produtores que máquina está quebrando, gastando um absurdo. Ele está comprando na hora errada, vende na hora errada, pega dinheiro errado, negocia errado. Aí sim tem uma oportunidade para ele melhorar a sua rentabilidade. Agora, nós estamos numa região, Peterson, privilegiada. Aqui nós tivemos esses 2 anos aí de uma produção de milho baixa, mas a produtividade da soja é crescente aqui. Crescente. Então, nós temos um clima assim, bem favorável na nossa região. Então, 2 coisas que eu tenho percebido, a produtividade assim, bem sustentada, né? Boa, crescente. O milho, tivemos esses 2 anos aí um pouco... O ano passado mais que esse ano. Estamos no 3º ano de laninha, né? Então, e quem sabe essa danada vai embora, né? O Toninho também tem parceria no Paraná. No Paraná sofreu muito. Não, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pelo amor de Deus, né? Agora, uma coisa que eu percebo, que você está falando tanto na parte financeira, nunca se teve tanto dinheiro à disposição do produtor como tem hoje. Bancos e bancos e bancos oferecendo dinheiro. Então, até eu conversei com um amigo ontem, ele falou assim, se o produtor quiser se endividar, está na hora, porque... Agora tem um outro detalhe nessa questão a oferta é muito grande. Quero que o
Randolfo faça uma análise para a gente também, questão do dinheiro à disposição, endividamento, em um momento que nós estamos tendo uma nova realidade dentro do município, que é essa expansão agrícola aqui, Ponto Chique, São José, Douradinho, Serranópolis, tal, vai aumentar aí uns 80, 100 mil hectares. Muita terra aí, alguns com o pé no chão, outros na empolgação, outros que estão com arrendamento estava mais caro, ou perdeu aquele arrendamento, vai meter a cara nessas áreas aí, que na maioria delas, ou na maioria não diria, mas uma boa parte delas são áreas de alto risco, menos precipitações, menos argila no solo e tal. Como é que trabalha isso aí? Só fazer um ponto aqui. Por exemplo, hoje mudou também a maneira de você lidar com o solo. Por exemplo, antigamente, eu sei que essa região aqui de abertura hoje, de expansão no nosso município, ela já teve algumas frustrações. Não vou dizer que não vai existir. Sim. Pode existir, depende, varia muito de ano para ano. Mas hoje a técnica de mexer com o solo mudou. Hoje se faz uma calagem. Antigamente abria solos aí com 5, 6 toneladas de calcário. Hoje é 10 no mínimo, 12. Hoje vem com a cobertura, né? Cobertura, você vem com braquiária, gradagem profunda, gradagem, fazendo realmente, perfil de solo. Então mudou um pouco isso aí. Eu acredito, diminuiu o risco. Eu tenho certeza que vai diminuir os riscos. Certo. Risco vai ter em qualquer tipo em qualquer de solo, lugar, né? aqui no Chapadão, mas vai diminuir lá, bem. Hoje o produtor está trabalhando com palhada, com consorciar. Agora, Toninho, você falou vai diminuir os riscos técnicos, certo? Financeiros, eu vou te falar uma coisa. Eu conheço muita gente que não tinha experiência, pecuarista, que não tinha experiência de lavoura. Médicos, advogados, que abriram área e falaram, nossa, mas está todo mundo, né, ganhando dinheiro, eu vou também. Aí arrendou área, sem experiência, sem recurso financeiro, certo? Aí ele pega dinheiro emprestado, compra máquina nova, às vezes ele compra a máquina mais do que a área precisa, às vezes ele compra uma máquina para 500 hectares e ele vai plantar 200. Aí ele tem custo de gerente, tudo, certo? Não tem experiência, não fica dedicando como os produtores, né, mais tradicionais, ele passa para alguém cuidar. Porque não é a atividade primeira dele. Não é a atividade dele. E aí eu vou te falar uma coisa, e vai chegar. E esse pessoal, eles entraram no final de 21, começo de 22. Muitos abriram área. E o impacto vai ser 2023, com esse pessoal, com raras exceções. É que geralmente quando vem esse boom de qualquer tipo de negócio, né? Todo mundo, o pessoal entra. Vai, né? Isso a gente já viu ao longo da nossa vida, nós vimos isso aí. Alguns dão certo, outros não. Isso. Só que na parte operacional hoje, vou falar do operacional. A parte técnica operacional. A financeira vai ficar desse microfone para lá. Vamos dividir bem isso aí. Porque hoje a parte operacional, existem profissionais. Por exemplo, eu não entendo nada do negócio, mas eu contrato o Peterson, que tem... Existem esses profissionais. Sim, hoje. sem dúvida. Existem não só profissionais, mas como tem empresas também que assumem o negócio. Especializadas em terra de areia. Isso. Especializadas. Então, ele faz... Então, essa parte até que diminui um pouco. Agora, a sua parte aí muda tudo. Não, eu sei. Aqui a gente tem em Navislândia ali, produtor em terra aí mista, mas eu vou falar de 20% de argila, primeiro ano que colheu 80 sacos de soja. Choveu bem. Né? Choveu. Eu vi a área de sucessão, até comentei no programa passado aqui, no programa retrasado, muitos falavam antigamente também, olha, plantou cana, depois esquece de soja e tal, porque não vai produzir nada. Eu vi a área no Chapadão do Céu, sucessão de soja lá, colheu 76 de média, entendeu? Já foi esse tempo. Mas é com tecnologia. Com tecnologia, claro. A tecnologia está aí. As sementes são adaptadas, próprias para isso. Então, hoje eu falo que eu sou fã da tecnologia, sou fã da pesquisa. A pesquisa é fundamental. Então, a pesquisa evoluiu muito nessa parte. Então, o produtor ele tem uma segurança maior nessa parte. E não para por aí,
O negócio, o agro, ele é muito pujante, né? Então essa necessidade de produzir cada vez mais obriga também as empresas, as indústrias a cada vez entregar uma tecnologia que busque sempre tetos de produtividade. Então, né? Peterson, até até foge um pouco às vezes do nosso assunto aqui, mas se falava que a pesquisa estava trabalhando uma soja resistente à seca. Também a gente ouviu falar isso. Eu ouvi falar, mas eu estive no centro de pesquisa de uma empresa lá nos Estados Unidos. Qual empresa? Pode falar a empresa. Eu estive no centro de pesquisa da Bayer, lá nos Estados Unidos, faz 60 dias que eu estive lá, e não existe isso aí. Existe sim materiais tolerantes a muita coisa, mas a seca não. Aí como é que você vai controlar isso aí? Fazendo o que nós acabamos de dizer. Você vai fazer uma calagem profunda. Trabalhar solo, né? Trabalhar solo, porque vai enraizar melhor. E aí tem produto que enraiza melhor, que fixa mais isso. E outra, mas na cabeça também. A tal da soja tolerante à seca, por enquanto você esquece. E a gente falou essas regiões de abertura aí, que eram áreas mais de gado, que tem um regime pluviométrico diferente das outras regiões aqui, ter a conscientização, vou fazer uma safra bem feita aqui, vou plantar soja na época correta, olhando meu calendário de chuvas aqui dessa região, como é que funciona, e lá depois eu vou deixar uma cobertura, vou botar um gado lá, alguma coisa, vou tentar verticalizar de outra maneira. Vai ter integração, tranquilamente. E não vou arriscar plantar um milho aí de safrinha numa região que eu sei que não vai chover. Então é uma questão. Mas o produtor está bem consciente nessa parte. Os produtores que estão trabalhando há mais tempo, né? Mais tempo e as coisas mudou em termos de aliás, a gente vai trabalho. Convidar também depois o pessoal dessas áreas aí, né, que são as novas fronteiras para trabalhar, e dentro até de uma área dessas aí eu já vi também a produtor já buscando e instalando pivôs de irrigação, né, pivô central, e já parte de frente com outro grande problema, pivô instalado e tal, mas não tem energia para tocar esse pivô, né? Energia. Então, energia é o grande gargalo, né? Ô Jataizão, que eu vou te falar com esse. Não é Jataí não, Peterson, é o nosso estado como um todo. E é uma preocupação nossa hoje, por exemplo, a gente estava se alinhando com a concessionária Enel. Agora ela foi vendida. A turma falou assim, vai melhorar. Eu falei, melhorar como? Até a nova empresa, pegar o pé da situação. A outra já tinha tido um embalo aí, já estava numa crescente. O Vitor Galhardo até comentou da chegada do novo ramal, não sei se era para 2023 então, aí e tal, que viria suprir essa necessidade também. Então, mas aí vamos falar assim, a empresa vai entrar com o pé embaixo no acelerador ou vai tirar o pé? Aí que fica a nossa preocupação. A gente criou uma expectativa tão grande de melhoria e podemos ter não digo um retrocesso, mas uma frenagem nessa parte de E essa empresa que comprou a Enel, né? Ela tem estados no Brasil que ela está fazendo um ótimo trabalho e tem estados que está fazendo uma lástima. Então, assim, gerou uma insegurança. Esperamos que nós tenhamos a sorte. O empresário rural, realmente. Então, esse agro, um grande problema. Esse agro mais moderno, ele exige hoje um controle financeiro muito mais organizado, né, Randolfo? Se você, hoje, gente, eu falo assim, o produtor, ele tem que se cercar de todos os, né? De tudo. Ele tem que se cercar de, vamos falar, estimativa do tempo, que ele tem que acompanhar com precisão. Hoje ele consegue saber em cada área, parte agrícola, financeira, jurídica e também financeira, né? Eu estava até lembrando aqui de uma coisa, inclusive, foi um dia até lá no Toninho Gazarini, né? É um item que a gente não falou aqui, chama-se conciliação financeira. Certo. Aonde está o dinheiro? Cadê o dinheiro? Não sei se... Porque assim... Primeiro ano chama as esposas, tudo, a gente vai fazer. Nossa, teve um lucro grande, hein? Ué, mas cadê o dinheiro? Comprou trator, comprou semente antecipada, pagou o adubo, certo? Tá lá o dinheiro. Tá lá o capital de giro aqui para a gente poder chegar até na próxima safra sem pegar dinheiro emprestado, pagamos parte do custeio, então assim... Sumiu o dinheiro. Eu coloquei aqui só para puxar o que discorre sobre a conciliação financeira, nada mais é que controle sobre o fluxo de entrada e saída dos caixas da empresa,
conferindo saldo em conta, extrato de movimentação financeira feitas recentemente, aquisições de bens, Isso, exatamente. É isso aí. Então, assim, se você não fizer isso, o próprio produtor falou, mas esses dias eu estava conversando com uma aluna minha do curso de gestão e estava com o marido dela. E ela falando assim, aqui a gente não sabe cadê o dinheiro, a gente está ganhando dinheiro, mas não tem dinheiro. E de repente que ela ganhou a bolsa de 5 mil, né? Mas é que o produtor... Sem falar, você falou uma coisa que eu não tinha citado aqui. Separação de contas da empresa e contas particulares. Claro. Muitos ainda resistem, né? A falar assim, eu vou ter o meu Prolabore, essa conta aqui é da empresa e essa conta aqui é particular. Ele pode ter a mesma retirada, só que parte do que ele retira, um vira custo, que é o Prolabore, e outra retirada de lucro, né? E aí vira aquela mistura. Na realidade, o cara está se capitalizando. Antes ele pegava X milhões de custeio, hoje ele pega menos. Antes ele pagava os insumos depois da safra, hoje ele paga antes. Ele está numa transição positiva, só que ninguém vê o cheiro do dinheiro. Mas você sabe por que não vê o cheiro? Porque se você acabou de falar, o produtor, ele investe no negócio dele. Isso. Não é que ele vai pegar o dinheiro aqui e vai trabalhar lá um outro negócio. Ele vai abrir no ar. Abrir no ar, comprando antecipado. Exatamente. Aumentando o patrimônio. Aumentando o patrimônio. E uma conta que lá na frente ele pode puxar o pagamento para cá. Pode puxar o pagamento. E o que acontece? O dinheiro some. E aí ele fala assim, mas cadê se meu o lucro? meu lucro é X, por que ele não está aqui no meu caixa? Aí você vai procurar. Aí a hora que você faz a conciliação financeira, você consegue fazer... então está aqui assim. E você consegue enxergar a evolução. Há um ano atrás, meu patrimônio era tanto, eu devia tanto, hoje meu patrimônio aumentou. Aonde que está o dinheiro? No negócio. Perfeito. Toninho, a gente conversamos, hein? O que é isso? É bom quando a gente bate um papo assim gostoso, né? Que flui. Muito bom. Não dá para a gente pensar em melhorar a lucratividade sem ser extremamente profissional, né? De jeito, não tem como, de forma alguma. Hoje é profissionalismo mesmo. E você abriu o programa falando da parte ambiental. Você tem que pensar em tudo e você tem que separar uma coisa de outra. Por exemplo, você trabalhar na parte ambiental, nós tivemos um problema aqui no nosso município, uma empresa que não fazia pagamento para um produtor porque ele teve um problema ambiental. Aí foi ver, o problema não era nem dele, era do vizinho. E hoje tem um profissional que vai lá e legaliza todos as suas pendências que tem ambiental. Então, é muito complexo o nosso negócio, mas tem como você resolver e deixar ele redondinho. Por exemplo, essa empresa aqui de Jataí, a empresa vai lá, resolve todos os seus problemas. Uma represa que você tem, que ela não está... Uma nascente, uma represa. Qual é a empresa? APP. Vamos convidar para bater um papo conosco aí. Eu posso falar aqui? Pode falar. A Congel. A Congel do Alessandro, assim. Certo. Inclusive a AgriCompany é parceira, certo? Assim, tem outras empresas boas, mas ela tem feito um trabalho fantástico, tem parceria com o Sindicato Rural, entendeu? Então, assim, o trabalho que eles fazem é de altíssimo nível. Perfeito. Então, você tem que, por mais cuidado que você tenha, você tem que fechar todas as arestas que vai te prejudicar. E não está difícil você fazer, principalmente quem tem boa vontade. Tem que querer, né? Tem que querer. Promover essa mudança. Não, mas a parte ambiental aqui do nosso município não vou falar que está perfeito, mas está bem cuidado. Está bem cuidado. Produtor plantando mudas, não só frutíferas, como nativas. Né? Nós, lá na nossa propriedade, nós plantamos mais de 3.000 mudas dentro de 2 anos. Isso aí é conscientização e o produtor ele está pensando dessa maneira. Muito bem. Então o produtor hoje ele é profissional mesmo. Perfeito. Qual o recado que fica, Randolfo? Eu queria deixar um recado aqui para... Não, são vários para o produtor rural, né? Então, a gente já falou, a gente até nem tinha citado da assessoria ambiental. Eu acho que o produtor ele precisa ter uma assessoria financeira. Se ele estiver bem financeiramente, com certeza ele vai estar ainda melhor. Ele precisa se preocupar
com o seu endividamento, por mais que ele ache que não esteja, a gente já teve produtor que achava que não estava, e sempre é possível melhorar a rentabilidade com uma boa gestão financeira. E eu não falei aqui, eu vou deixar para um próximo programa, a parte de governança, que é você carece mais tempo. Mais tempo de você organizar as responsabilidades, papéis, certo? Tudo isso, quando você cruza com a assessoria agrícola, a responsabilidade do produtor, é rentabilidade alta, com certeza. Muito bem. Senhores, muito obrigado pela participação, né? O Toninho, uma vez mais, nosso cliente aqui no podcast, e é sempre um prazer recebê-lo, né? O Toninho, essa referência mesmo que é respeitado por todos na classe aí. E é bom, Petro, só cortando, é bom, por exemplo, nesse bate-papo, com uma pessoa que conhece o nosso negócio. Você conhece, você está informado, você está atento a todos os assuntos. Então, participar de um programa desse. É fácil, né? É fácil. A linguagem é praticamente a mesma. Né? Você é esse profissional ligado ao negócio. Estamos aí a contar um pouco da idade, também 22 anos no agro, também aqui no microfone do agro, né? Mas é um privilégio, é um assunto muito bom da gente debater e importante ser debatido aí todos os dias também, quando a gente tem oportunidade para isso. Muito obrigado também, viu, Randolfo? E a gente parabeniza pelo trabalho da AgriCompany aí, a gente acompanha também vocês lá nas mídias sociais, sabemos do compromisso que vocês têm com a agro, de empresas assim que nós precisamos, empresas profissionais aí cada vez dando um suporte melhor para o produtor. Okay? Estou à sua disposição aí e obrigado aí pelo convite, foi uma honra. Muito bem, esse foi o 21º podcast Agro e Negócios, aqui em Jataí, no CCAJ, no Centro-Oeste brasileiro. Conosco, agradecendo uma vez mais, o Dr. Leonardo Macchione, advogado tributarista do Agro, a Brux Soluções de Energia, a Casa Carlone, a Soluflex Ferramentas, a Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas e o Cicobi Copren, Cooperativa de Crédito, genuinamente jataiense. E o convite para segunda-feira, estarem conosco novamente, às 19 horas, nesse canal que é do empresário do campo, que é do empresário urbano, que mostra todas as potencialidades e onde você tem vez e tem voz também. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.